YouTuber nem a gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, eu sou o Hugo Braga e estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito do romance urbano ou de costumes, a prosa do romantismo. Quando nós começamos a estudar a escola literária do romantismo brasileiro, nós dividimos ela em três fases, não é? A geração indianista, a outra romântica e a condoreira, para que a gente entenda na poesia como se deram os aspectos que diferenciam, não é, cada uma dessas chamadas gerações. Mas o romantismo também encontrou na prosa, nos romances, né, nas novelas e até nos contos, também uma expressão muito ampla, muito valiosa nesse período das artes brasileiras. Nós vamos falar um pouco a respeito do romance urbano agora, para entender as suas características. Bom, ficou muito comum a partir do início do século XIX que as famílias se reunissem nas suas casas para aproveitarem uma nova forma de entretenimento, né? Publicados diariamente nos jornais, vinham lá na seção cultural, né, na última página, um pequeno capítulo, como se fosse um pequeno capítulo, né, daquele romance que ia sendo contado em partes. Isso fazia com que as pessoas, né, como hoje acontece com as novelas que são televisionadas, procurassem acompanhar aquela história, se interessar por ela. Então, inicialmente, a partir da tradução dos romances estrangeiros, a partir dos anos 40, a gente vai ter no Brasil publicado o primeiro romance romântico, chamado O Filho do Pescador, de Teixeira de Souza. Ele não fica tão famoso, mas vão ter outros autores, Joaquim Manuel de Macedo, enfim, José de Alencar, principalmente, que vão popularizar esse gênero no Brasil. A estrutura dos romances românticos brasileiros é muito semelhante à estrutura típica dos romances românticos europeus, né? A ideia é ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma determinada classe. Aqui no Brasil, né, o Rio de Janeiro era a capital, né, do Império, então, à época, então ia mostrar ali os costumes burgueses das pessoas que frequentavam a corte, né, os palácios, os saraus, no Rio de Janeiro do século XIX. Mas há um problema muito grande. Os escritores que agora aparecem como escritores profissionais, eles escrevem como forma de vida, como forma de sustento, vão encontrar um Brasil que ainda não lê, um Brasil iletrado. Então, estima-se que menos de 20% da população livre lesse, né? E só 15% da população escravizada fosse capaz de ler. Certamente não tinha acesso a essas obras. A maioria que sabia ler, sabia para realizar determinados ofícios, né? Então, os escritores encontraram uma maneira de traduzir nas histórias, de colocar nas histórias pessoas que lessem, pessoas que gostassem de ler, como uma forma de estimular aqueles que não sabiam ler ainda a se interessarem, né, pela alfabetização e por aquelas histórias. Então, vai ter muita relevância a figura feminina, né? O papel central que elas vão exercer como protagonistas das histórias, né? E como interlocutoras dos autores. Então, os autores geralmente se dirigem a elas. Eles vão usar um recurso, que nós vamos ver aqui adiante, dialogando o tempo todo com a intenção de tentar convencer, né, essas pessoas, mas em especial as mulheres, né? Com uma forma de ampliar esse público que quisesse ter contato com essas histórias, eles vão apresentar as protagonistas que são leitores. Então, as personagens principais, né, dessas histórias que vão ser contadas, muitas vezes elas vão ser retratadas como pessoas que liam. Tudo bem? Por que romance de costumes? Por que a gente chama esse romance urbano, né, que retrata a vida na cidade, na corte carioca do século XIX, como romance de costumes? Porque a ideia era representar a elite e divulgar os valores morais nessa sociedade que está se formando, né? As pessoas tendem a querer copiar aquilo que elas veem, né? Se elas hoje usam a internet ou antigamente usavam a televisão como uma forma de se espelhar nas celebridades, nas pessoas famosas, né? Nesse momento, como o principal meio de divulgação era ainda o meio impresso, eram os jornais, eram as revistas, eram os livros, né? Essas pessoas vão procurar se identificar, né, nesses comportamentos. Na nossa página 66, o
Joaquim Manuel de Macedo, né, na Moreninha, traz um trecho em que ele fala como se dá o comportamento das pessoas durante um sarau. Ele diz aqui na 66. O sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhados abaixo. Em sarau, todo mundo tem o que fazer. O diplomata ajusta, com um copo de champanhe na mão, os mais intricados negócios. Todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado. O velho lembra-se dos minuetes e das cantigas de seu tempo, e o moço goza todos os regalos da sua época. As moças são no sarau como as estrelas no céu. Estão no seu elemento aqui uma, cantando suave cavatina. Daí a pouco vão outras pelos braços de seus pares, se deslizando pela sala e marchando em seu passeio, ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes e movem olhaduras e risadinhas apreciáveis. Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra durante ele pensar pelos pés e falar pelos olhos. Bom, ele continua, né? Mas só com esse trechinho a gente consegue perceber. Os senhores, os diplomatas, ajustam seus óculos e fazem negócios, né? As moças cochicham, murmuram. Então, ele está passando para o leitor, olha, não se deve falar alto, se deve cochichar, né? Se deve passear somente se estiver de braço dado, com um cavalheiro ali, né? Pelo salão. Então, é uma forma que se tem de retratar e até ensinar as pessoas a se portarem à moda, né, a cópia lá do comportamento das cortes europeias. Bom, a tentativa de aproximar o leitor vai fazer com que a linguagem seja acessível, uma linguagem clara, mais simples, sem palavras nem referências muito rebuscadas, né? E os narradores vão utilizar esse recurso que a gente chama de interlocução. Então, ele vai simular como se estivesse conversando com alguém íntimo, um amigo, um primo, né? Um parente, alguém nessa constante forma de chamar o leitor a participar da história. Como se estivesse ele contando um segredo, né? Uma confidência. É um aspecto de confidencialidade que a gente tem acontecendo nessas histórias. Então, isso ele vai fazer usando os vocativos. Meu caro, minha cara, meu primo, minha prima, né? E apresentando referências daquela cidade, daquele momento, né? Como uma forma da pessoa conseguir se ver dentro daquela situação. Aqui na página 67, a gente tem um trechinho que dá exemplo dessa linguagem com o uso dos vocativos. É coisa singular, minha prima. O amor, que é insaciável e exigente e não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar, que deseja o impossível, às vezes contenta-se com um simples gozo d'alma, com uma dessas emoções delicadas, com um desses nadas, dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar com enlevo as janelas de um chalé. Não, ao passo que sentia esse prazer, refletia no meio de vê-la e falar-lhe. Mas como? Se soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante, que inventou a minha imaginação, se visse a elaboração tenaz a que se entregava meu espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava ali e a esperava. Então ele está conversando ali como se ele estivesse narrando a história para alguém que é próximo dele. Olha, não pense você, se você visse, imagine só, né? Como essa forma de tentar estabelecer esse contato com essa hipotética pessoa, né? Com essa prima a quem o narrador está se referindo. Então vou apagar o quadro para a gente ver aqui alguns autores e como essas características vão acontecer nos seus romances. Bom, seguindo então, os três principais autores que nós vamos ter nesse período são esses que estão listados aqui. Então a gente vai tentar falar um pouco a respeito da obra de cada um deles, né? Para a gente ver essa evolução do olhar romântico na prosa do romance urbano. Joaquim Manuel de Macedo vai ser um dos primeiros que vai se popularizar em função do tom, né, que ele vai trazer lá para as suas histórias. Em geral, são histórias bastante ingênuas, né, e bem humoradas, em que ele vai trazer, né, os tipos, né, as figuras típicas. A senhora fofoqueira, a avó cuidadosa, as moças estudantes, né, os rapazes namoradores, enfim, todas essas figuras vão
aparecer. Qual é a história da a Moreninha? A Moreninha é uma moça chamada Carolina, que é descrita logo no início, desde o início da obra, como uma morena, uma moça, né, embora branca, mas de cabelos negros e anelados, que não é como, né, a beleza europeia, loira, de olhos azuis, a beleza típica, né? E ela não se comporta como as moças típicas da corte. Ele mesmo a descreve como sendo travessa como um beija-flor, né? Faceira como o pavão e curiosa como uma mulher. Qual é a história na Moreninha? Existem alguns amigos, o Augusto, o Leopoldo, o Fabrício, que são convidados por outro amigo, Felipe, estudante de medicina, para passar as férias numa ilha próxima lá ao Rio de Janeiro, né, na casa dos parentes deles. E o Felipe e o Augusto fazem uma aposta, porque o Augusto não consegue se envolver em relacionamentos que sejam mais duradouros. Então o Felipe diz, olha, se você voltar de lá e não se apaixonar, eu escrevo um romance. Mas se você voltar e se apaixonar, você quem é que escreve um romance. Chegando lá, eles encontram, né, algumas garotas, a Carolina, a Joana, a Joaquina. A Carolina é irmã do Felipe. E o Felipe logo expõe o Augusto, fala que ele é muito namorador, mas que ele não dá certo, né, nos seus relacionamentos. E as demais se desinteressam por ele, mas não a Carolina. Então ele volta para casa, né? Acaba lá o tempo do período das férias que eles estão passando, ele volta para casa e quando ele quer voltar para a ilha para reencontrar a Carolina, o pai dele não deixa. Então, coitado, é um jovem burguês, estudante de medicina, que parece ter encontrado seu amor, mas que a família impede de encontrar, né? Oh, que grande drama que passa esse sujeito. E aí ele revela que, na verdade, ele não consegue mais se relacionar, porque quando ele era criança, numa praia, ele e uma menina ajudaram um sujeito que estava passando por dificuldades. E ele deu para cada um deles uma peça de uma joia, uma esmeralda e um camafeu, né? Um pingente, uma espécie de pingente que deu para cada um deles. E aí eles juraram que depois se encontrariam, né? Para surpresa de todos, né? Quando ele vai se declarar para Carolina, quando ele finalmente consegue voltar para a ilha e se declarar para Carolina, ela revela que ela era aquela menina, né, com quem eles, né, que haviam se encontrado. Então eles, né, ficam felizes, se amam e vivem felizes para sempre. Então o final é bem piegas, né, bem padrão assim, das histórias românticas. Então é ele que escreve a história, é ele quem está contando a história, né, depois de já ter vivido e conseguido encontrar aí o amor da sua vida. Um pouco mais crítico, um pouco mais ácido, mais evoluído do que o Joaquim Manuel de Macedo é o José de Alencar. Ele vai escrever romances que vão trazer, né, as relações humanas de uma maneira mais aprofundada. Então, ele vai analisar o comportamento social desses personagens e criticar, por exemplo, o casamento por interesse, né, a traição, algumas das relações que já aconteciam desde essa época, né, que não são novidades para nós. Então, os protagonistas dessas histórias, eles apresentam um aspecto mais humanizado e, muitas vezes, o comportamento deles se dá em função das pressões, né, econômicas ali ou sociais que estão ao redor, principalmente das mulheres. Essa história se dá em dois romances famosos. Um é Lucila e o outro é Senhora. Em Senhora é contada a história de dois personagens. Estou descendo aqui para poder acompanhar o enredo nas minhas anotações. A Aurélia Camargo e o Fernando Seixas. Né? Até os nomes deles são duplos, parecem as novelas mexicanas que nós estamos acostumados. Então a Aurélia e o Seixas, eles se apaixonam, muito jovens, só porque eles têm problemas financeiros, eles não conseguem se sustentar. O Seixas, então, resolve deixar a Aurélia para se casar com uma outra moça que tem um dote. Ela é mais rica, né, e ela tem um dote. Quando os rapazes e as moças se casavam, a família da moça tinha que dar uma quantidade em dinheiro, né, para que o homem se casasse, ou pudesse sustentar a filha deles, pelo menos a princípio. E aí a Aurélia, que havia sido abandonada pelo Seixas no princípio da nossa história, ela recebe uma grande herança e ela resolve se vingar. Então ela, mesmo sendo uma mulher independente que consegue levar a sua vida, né, tocar os seus negócios,
ela não tem o reconhecimento da sociedade porque ela não é uma mulher casada. Então, a pressão social para que a mulher se case lá no século XIX é muito grande. Então, ela vai comprar o marido. Ela vai chegar, olha, eu tenho um dote maior, te ofereço 100 contos de réis e você casa comigo. O Seixas aceita se casar com ela, mas ela fica jogando na cara dele, né? Na nossa página 70, nós temos um trechinho que mostra claramente isso. Ele diz: Aurélia, que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam, mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nós nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. O Senhor, um homem vendido. Vendido, exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido, sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o, custou-me 100 contos de réis, foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por esse momento. Né? Embora a história tenha traços mais realistas, ao final eles acabam se perdoando, né? E ficam juntos ali, deixam para trás essa mágoa. Então, ainda não estamos dentro do realismo, porque o final das histórias sempre traz a redenção, a nobreza, a compaixão, né? O amor ali, que vai prevalecer ao final. Essa história acontece, por exemplo, também, a gente vê essa nobreza de sentimentos, quando se fala aí de Lucíula. Lucíula é uma moça chamada Maria da Glória e a família dela é muito pobre. Uma epidemia de febre amarela está devastando o Rio de Janeiro. A família dela não tem emprego, não tem o que fazer, então ela se torna uma cortesã, uma espécie de acompanhante, não é? De luxo desse período. Mas ela não faz isso por capricho, mas por necessidade. Tanto é que ela custeia, ela ajuda a pagar os estudos da sua irmã. Então, ela se degrada moralmente em nome, né, de um outro valor desse sustento da família. Mesmo expulsa de casa, ela continua ajudando a família e pagando pelos estudos da sua irmã. Então, ela conhece um sujeito, Paulo, né, que é por quem ela se apaixona, e ela decide, então, deixar a vida, né, a vida de cortesã de lado para ficar com ele. Mas, quando ele se vê ali sendo sustentado por ela, ele sente uma pressão social muito grande. Como assim? Um homem sustentado por uma mulher que um dia foi uma prostituta, né? Aí, da mesma forma da senhora, ela joga tudo na cara dele, né? Eles têm esse diálogo, essas emoções, essa dificuldade de concretização do amor, porque o herói ou a heroína romântica ele tem que enfrentar os obstáculos para depois, né, chegar ao fim de concretizar essa relação. Então, isso vai aparecer com um olhar um pouco mais aprofundado, né, menos ingênuo do que aqui na Moreninha, mas que ao final termina ainda como uma história de amor. Um pouco diferente dos dois autores, e já mais antecipando aí alguns aspectos que viriam a acontecer depois na nossa literatura, é o Manuel Antônio de Almeida. Ele desenha a história do Leonardo, um sargento, né, que servia às forças policiais de então, esse romance chamado Memórias de um Sargento de Milícias. O que a gente vai ver é que, desde o início, o personagem já não é membro da corte, né? Ele é filho de um sujeito chamado Leonardo Pataca e da Maria da Hortaliça, né? Pataca é uma pequena moeda, então os pais dele já têm o nome de gente simples, né, chamados pelos seus apelidos. Então, ele se mete em 1001 histórias ao longo dessa história, tem relacionamento com várias mulheres, né? Então ele é um personagem absolutamente não idealizado. E o Manuel Antônio de Almeida vai mostrar, né, como as pessoas se comportam, se portam ali de acordo com as contingências do seu momento. Então, as pessoas recorrem a golpes, né? Usam ali das indicações, da influência que tem, né, para alcançar determinados postos, né?
e se divertem em festas mais comuns, mais populares. Não é o ambiente da corte que vai ser retratado nessa história. Enfim, na nossa página 73, a gente tem um trechinho que conta lá do batizado do Leonardo, né? O pai dele queria fazer uma festa toda de gala, toda formal, enfim, né? Tentando ali organizar, mas o que se segue na festa é uma algazarra, né? É um furdunço, como a gente costuma dizer, muito mais popular. No segundo parágrafo aqui, né, da página 73, está descrito um pouco desse acontecimento. Depois do minuete, foi desaparecendo a cerimônia e a brincadeira aferventou. Como se dizia naquele tempo, chegaram os rapazes de viola e machete. O Leonardo, instado pelas senhoras, decidiu-se a romper a parte lírica do divertimento. Sentou-se no tamborete, em um lugar isolado da sala, e tomou uma viola. Fazia um belo efeito cômico vê-lo assim, em trajes de ofício, de casaca, calção e espadim, acompanhando com um monótono zum-zum nas cordas do instrumento, garganteado de uma modinha pátria. Então ele estava vestido como se fosse um fidalgo, né, com uma peruca, né, com um traje de gala, com um espadim, no batizado do filho dele, mas no final não tinha cerimônia nenhuma. O canto do Leonardo foi o derradeiro toque de rebate para esquentar-se a brincadeira. Foi o adeus às cerimônias. Tudo daí em diante foi um burburinho. Depressa passou a gritaria, e ainda mais depressa a algazarra. E não foi ainda mais adiante, porque de vez em quando viam-se passar através das rótulas da porta e janela umas certas figuras que denunciavam que o Vidigal andava perto. Então, além de contar essa história de gente comum, gente mais simples, né, ainda personagens reais presentes, como um policial famoso chamado Vidigal, né, vão aparecer aí nessa história contada pelo Manuel Antônio de Almeida. Bom, essas são algumas das características do romance urbano ou de costumes, né, para que a gente saiba. A seguir a gente vai conhecer como principalmente esse sujeito aqui também desenvolveu a sua obra, né, no chamado romance indianista. Por hoje é só, muito obrigado.